Fala, turma! Hoje estamos aqui com o Denner da Sementes Aliança para a gente estar tratando de alguns assuntos bastante relevantes para o nosso cenário, principalmente falando da cultura tão importante para o brasileiro que é a cultura do feijão. Quais são os desafios que a gente tem enfrentado, quais são os objetivos que essa cultura quer alcançar nos próximos anos e quais são, os pilares que a gente, como técnicos, consultores de campos e produtores, devemos atender, pensar e executar no campo. Então é um prazer, Denner, a gente receber vocês aqui da Sementes Aliança para a gente falar um pouco dessa cultura tão especial para o Brasil. É satisfação estar aqui com o doutor e pesquisador Fabrício Andrade, da Agroset Rural. E como ele mencionou, é importantíssimo, hoje o feijão é a cultura mais importante dentro da empresa, A empresa começou com o feijão, há 15 anos atrás, e hoje o nosso portfólio cresceu um pouco, com soja, e há 1 ano e meio, 2 anos com a cultura do arroz, Queria que você passasse algumas informações importantes, que hoje o cenário do feijão tem produtores produzindo 80 e tem produtores produzindo 30, 40 sacos, Então estagnado em manejo aí, manejo ultrapassado, Seria isso, Fabrício. Positivo. Pessoal, a gente fica nessas perguntas, Brasil afora, onde a gente tem oportunidade de visitar, e a gente vê agricultores produzindo 35 ou 40 sacos na área irrigada e agricultores com 75, 80, 81 sacos. E aí, Denner, a gente vem fazer uma análise e tentar aferir qual que é essa diferença desses dois tipos de agricultores. E a gente observa que quando o produtor de feijão trata a cultura do feijão de forma particular, não confundindo ela com cereais como soja, por exemplo, a gente vê um incremento de produção. Esse agricultor, ele tem investido em semente de boa qualidade, diferente daquele outro agricultor que tem guardado uma semente salva, um grão salvo por 2, 3 anos, como a gente já viu, e essa semente já nasce com problema de germinação, já nasce com cotilédone enrugado, enfim, sente mais as operações de herbicida, a gente já tem a característica fisiológica da planta afetada, o que a gente sabe que o feijão é uma planta preguiçosa semanticular e essa semente com menos viabilidade. Essa questão ela aperta um pouco mais, então a gente vai ter um problema maior de fusário, por exemplo, pode ter alguns patógenos sobrevivendo nesses grãos armazenados que vai ser usado com a finalidade de plantio e a gente começa a ter um rolo, um bolo de neve, um erro vai levando a outro, essa semente, esse grão contaminado com patógeno, esse feijão demorando aí emergir, às vezes um produtor que não fez um bom preparo de solo, que a grande maioria tem plantado ainda o feijão no sistema de plantio direto, sem preparar um berço para a planta, não que não seja recomendado isso, mas às vezes num solo extremamente compactado, a área que foi ensilada milho para silagem, e o produtor insistindo em plantar esse feijão, então a gente começa a ter algum tipo de problema, Então, e esse problema pode ser cada vez mais acarretado com a má qualidade de semente, que hoje eu vejo que é um entrave muito grande. O que você tem observado a campo sobre essa questão também de qualidade de semente de feijão? Então, Fabrício, na minha opinião, acho que a semente de feijão de boa qualidade é essencial, Hoje, como você mencionou, salva-se muito semente, Principalmente no Paraná e aqui também no Cerrado também tem a constância de salvar o grão é grande, E a gente busca sempre qualidade na semente, Hoje, escolher bem o cooperante, hoje a aliança não planta a área própria, Escolhe os cooperantes parceiros ali, que conduz bem o feijão e tem uma produtividade boa, Mas não é um cenário para todos, Eu acho que o primeiro passo é escolher bem a cultivar. Hoje tem materiais muito bem, são produtivos, Tanto carioca, tanto preto, O feijão preto no passado não se produzia tão bem igual o carioca, Só que isso com os melhoramentos, falar de empresa, IDR, tanto a Embrapa, o IAC, tem buscado isso e falta, eu acredito que manejo e conhecimento de cada cultivar, o posicionamento, É bem isso, Denner. Além de faltar esse conhecimento, a gente tem um problema muito sério ainda, que é o problema cultural. A agricultura ela mudou muito, Não só
na cultura da soja, do milho e do algodão, né, devido à aquisição de transgenia, de biotecnologia, mas o próprio feijão, como você mencionou, né, o melhoramento ele não parou de trabalhar. Nós temos excelentes melhoristas no Brasil e tem trago, né, uma melhoria genética na cultura do feijão. Aí a gente está esbarrando no campo. A gente está pegando aí um material com um teto produtivo muito elevado para a cultura do feijão e não estamos sabendo manejar. Não estamos sabendo cuidar desse feijão. Porque a gente tem aquele conhecimento cultural de antigamente, da época dos nossos pais, dos nossos avós, né? E hoje esse feijão ele precisa ser manipulado, hoje esse feijão ele precisa ser muito bem nutrido, né? E a gente tem que escolher muito bem, entender como é que se comporta no solo e na planta de feijão os nutrientes, para a gente então conseguir intervir e fazer um pegamento, né? Não só, como a gente tem visto o Brasil afora no meio, no terço médio, no superior, mas também fazer um bacheiro de feijão. Isso vai com muito conhecimento, né? Desde fertilidade, desde população, desde profundidade de semeadura, manipulações, né, de arranjo e estrutura de planta. Então depende muito hoje da parte técnica, trazer para esse agricultor um manejo totalmente diferente do que ele é acostumado a fazer. Isso vai envolvendo depois também até os aspectos de fitotecnia, né? Quando entrar com as aplicações preventivas aí de fungicida, inseticida, e a gente tem que entender muito bem que essa cultura do feijão a gente não pode ficar estiolando ela com parcelamentos, né, com doses abusivas de nitrogênio até o final do ciclo, como a gente tem visto por aí, que a gente está perdendo muita posição, né, muito pegamento de feijão, às vezes por uma atividade que o agricultor possa entender que está fazendo como benéfico, né, dividir aí 500 kg de ureia, por exemplo, em 5 aplicações de 100 kg. O feijão dele está vegetando, o feijão dele está tramando antes da hora. A gente tem buscado hoje um feijão florar aberto, né, a hora que ele ter a terceira floração, que ele vai conseguir se tocar, que ele vai tramar. E infelizmente é onde a gente tem andado aí, o feijão ele está tramando, acamando antes de ter colocado a floração. Então a gente tem muita perda desses pegamentos. É nessa ótica que a gente tem orientado vários colegas de campo, produtores, para a gente tratar um feijão, fisiologicamente falando, de forma distinta. Então, Fabrício, outra coisa que eu observo bastante, hoje quando você fala com o produtor, reduzir população é um gargalo complicado. Eu acredito que isso, primeiramente, você tem que ter uma semente de boa qualidade, positivo, né? Plantabilidade, né? Isso. Área compactada, você mesmo mencionou, né? Preparar o berço para o feijão, né? E hoje, quando você fala em ajuste populacional, não, vou jogar 12, não, vou jogar 10, né? Chega a ser um padrão, né? Toda semente, não, planta-se com 10, deixa 11, dependendo o vigor, né? O que você pode me orientar sobre isso? É uma dúvida que a gente tem muito, né? É uma dúvida que a gente vê Brasil afora, né? O agricultor, por receio, por medo, ele tem colocado aí até mais, tá? 16 sementes, a gente já viu na época de semeadura, por medo de não conseguir um stand, né? Esbarrando de novo na falta de qualidade ou nessa semente, nesse grão que ele armazenou, que ele salvou de algum cultivo ou comprou do vizinho. Como ele tem dúvida, ele joga 16 sementes, ele semeia 16 sementes, né? E na nossa ótica de pesquisa, a gente trabalha com isso todos os dias, durante todos os meses do ano. Quando a gente trabalha arranjo e arquitetura de planta, né? Isso já entra a consideração de baixão a população, por exemplo. O que a gente está fazendo com essa cultura? Beneficiando ela na captação de luz solar, né? E se a gente não tiver uma raspagem por trips, não tiver uma fitotoxicidade para o pós-emergente, deixar essas folhas do bacheiro mais vivas por mais tempo, fazendo carboidrato, fazendo energia, né, fazendo açúcar, sacarose, sair da folha para ir para o grão depois, a gente começa a ter um incremento produtivo muito grande. Porque a entrada de luz para a planta hoje, ela tem limitado o teto produtivo. Por isso que a gente não gosta, né, nós, de sequenciar, ou dividir, ou parcelar a aplicação de nitrogênio. Porque ela faz esse feijão estiolar, vegetar, e ele começa a tramar um pouco mais rápido, causando sombreamento, né? Esse sombreamento vai dificultar a entrada de luz e produtos que podem causar algum estímulo para a planta. Então a entrada de luz e produtos é muito importante no bacheiro, e a gente tem perdido isso por não conseguir fazer um arranjo estrutural de planta. População inadequada, espaçamento inadequado. O agricultor ele tem, né, de forma cultural,
que cada vez mais que ele adensar a semeadura e colocar a população, mais ele vai produzir, só que ele está esquecendo a parte fisiológica. Ele está pegando a fisiologia e jogando no lixo. Fisiologia de planta precisa de luz. Luz é um componente importantíssimo para o desenvolvimento e produtividade de todas as culturas que a gente tem no Brasil. Na soja já começou a mudar as coisas, já tem uma evolução muito grande. A gente tem algum trabalho lá na Bahia mostrando população, dependendo da genética lá na Bahia, 60, 65 a 76 centímetros no caso de um pivô. Isso tem trago para nós uma elevação de teto produtivo. E no feijão a gente tem que copiar isso o mais rápido possível. A gente observa isso na produção de semente. A gente tem plantado aí com 80, 85 centímetros entre linhas, né, abaixando a população para a gente conseguir um pegamento, uma produtividade adequada e um maior peso de grão. Por que está dando mais peso de grão? Porque está entrando energia, está entrando carboidrato. O espaçamento, favorecendo a entrada de luz, tem contribuído com essa entrada de luz, transformar todo esse fotossimilado no que a gente está esperando, que é produtividade. Então a gente tem observado, tem levantado essa bandeira, feito um trabalho para isso acontecer. Logicamente que para isso acontecer eu preciso voltar a ser agrônomo, é aquilo que a gente sempre fala, né, Deno, comentando com você aí. Sim. Então eu preciso ser bom no pré-emergente, eu preciso ser bom na dessecação, eu preciso ser bom no pós-emergente, eu preciso ter logística. A gente sabe que o sistema operacional, né, cada fazenda trabalha de um jeito, cada operador trabalha de um jeito, e o gargalo operacional, ele tem interferido muito. Quando a gente chega no agricultor e fala que tem que dessecar 15, 20 dias antes da semeadura, tem que fazer um pré-emergente antes do plantio ou logo após o plantio, começa o feijão a emergir, vamos pegar aqui o pós-emergente e dividir, fracioná-lo com intervalo de 3 em 3 dias para a gente pegar bancos distintos de planta daninha. O agricultor não quer fazer, porque esbarra no operacional. O operacional hoje, para mim, ele é um dos piores entraves que a agricultura tem. Soja, algodão, feijão, né? A gente vê uma dificuldade muito grande do agricultor. Só que a gente tem que pregar para vocês fazer o certo, né? Fazer bem feito o que é certo. Começa em 100 hectares, começa em 50 hectares, faz a conta no final, poxa, fazendo certo, eu estou produzindo X saco a mais. Eu planto 1000 hectares, compensa eu comprar mais um uniporte, compensa eu comprar um pouco mais um avião, não sei, eu contratar um terceiro, não sei. A gente tem que caminhar para diminuir a interferência da logística, do operacional nos nossos talhões, porque senão a gente não vai alavancar a produtividade. Certo. Outro ponto, Fabrício, que eu observo bastante também a campo, né, e os colegas da empresa também, a questão do sistema radicular do feijão, né? Falando em fisiologia e um pouco do feijão. O feijão mal nodulado, você não vê um feijão ali que expressa um potencial produtivo. Dificilmente um feijão mal nodulado vai dar os seus 65, 70 sacos. E outro ponto também que eu vejo bastante é a questão de micronutriente. O produtor não quer fazer um boro, um lexita, um octoborato, um boro foliar, um micro. Vou fazer um mix de fonte, 1 ou 2 aplicações é o suficiente. E acaba esbarrando no que você comentou, né? Vou aumentar o meu nitrogênio, fazer 500 kg de ureia, né? O que você sugere, assim, melhorar toda a aplicação, entrar com micro, escalonar, dividir? Isso aí de novo volta no problema cultural que o Brasil tem. Hoje o agricultor, Dene, quando ele vai comprar um fertilizante, ele não quer que caiba no caminhão, né, um enxofre, um manganês, um zinco, um boro na fórmula do adubo. O que ele quer que caiba no caminhão? NPK. Ele comprou NPK, quer que venha no caminhão NPK. Beleza. Ele faz uma prática, né, esse é bem consolidado no Brasil, que é a aplicação de calagem. Só que ele não conhece da química e ele não sabe que essa aplicação de calcário, né, a calagem, o calcário a lanço, interfere na planta em adquirir os micronutrientes. Quando a gente faz, não é que é errado, tá? Quando a gente faz uma calagem, é uma química. A gente vai indisponibilizar para a planta micros metálicos. E quando a gente faz uma calagem, o que era o correto? Fiz a calagem, eu espero uma fração de dias, 20, 30 dias, né, antes do plantio da cultura, volto com reposição de micros metálicos, manganês, ferro, zinco, cobre. Cobre é um absurdo o que o Brasil está passando. E todas as vezes que a gente não tem esses micros, a gente já vai ter menos lignificação,
a gente vai abrir porta para alguns patógenos. O que tem a ver micronutriente com patógeno? Tudo a ver, lignificação, elasticidade de raiz, flexibilidade de raiz. Então a gente precisa voltar alguns micros via solo. E a questão do boro que você falou, acho que se a gente for falar de boro aqui, nós vamos gastar uns 5 dias para a gente poder falar, mas resumindo, boro também o agricultor não acredita. Sim. Quando a gente fala de boro para o agricultor, vem na cabeça dele ácido bórico. Boro é um ânion, é lavável, todo ano a gente tem que aplicar boro. É um ânion, ele vai embora. E se não aumenta boro fácil, né? E não aumenta, não eleva, né? E tem algumas práticas aí também que a gente tem visto, né, no agro aí, que tem dificuldade a vida do boro. Então a gente perde o elemento por ser um ânion, a gente usa a fonte errada, né? Exemplo, um ácido bórico que é lavável com muito mais facilidade, porque a gente não tem um conhecimento de trazer um lexita para o cenário. Para a gente aplicar a lexita é uma fonte lenta, então a gente tem que aplicar com antecedência. E próximo ao plantio nós temos que usar uma fonte um pouco mais rápida, octaborato, pentaborato. E depois que a planta nasceu, feijão, soja, todos os dias vocês, agricultores, têm que aplicar boro. Vocês não vão dar conta de fazer isso. Se todos os dias eu estou te recomendando para você aplicar boro, qual que é o seu objetivo então? Já que você não tem operação logística para fazer todos os dias a aplicação de boro, no mínimo, todas as suas entradas que você for fazer na sua lavoura tem que levar uma fonte de boro, de boa qualidade, de boa pureza, que não dê também problema com a solução de aplicação, que alguns chamam de calda, né? Calda para mim é o que põe em cima do bolo de cenoura, então a gente tem que falar os termos corretos também. Então da solução de aplicação, a gente tem que fornecer boro do início ao final do ciclo da cultura do feijão, bem como outros nutrientes, cobre. Nossos solos aqui do Cerrado estão com dificuldade enorme de cobre, ferro, né, devido a essas práticas que a gente tem feito, está com problema de ferro. Manganês nem se fala, manganês importantíssimo para conferir resistência à planta, né? Então a gente está pecando muito na questão, né, de micros nas culturas, feijão, na cultura do milho. Milho é um absurdo, a deficiência de molibdênio e boro que tenha aparecido. Na cultura da soja, nós estamos precisando agora aprender a colocar micro na soja para a gente ajudar a combater um inimigo que retornou do passado, assombrando os cultivares agora, que é o retorno de aporte, do cancro. Então a gente vai precisar ter conhecimento. Volta a falar que a gente falou no início aqui. Conhecer como é que se comporta no solo e na planta os nutrientes. Esquecer, quando a gente fala de micronutriente, é um foliar. Não, não é um foliar. Micronutriente tem as mesmas importâncias do NPK que o agricultor quer que cabe no caminhão. Qual que é a diferença? NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, eu vou usar quilos por hectare. Micronutriente, eu vou usar gramas por hectare. Não é que ele é menos importante porque ele vai gramas, é porque o risco de toxicidade, a necessidade é por gramas, não toneladas como o calcário, não quilos como o NPK. Mas esses micronutrientes a gente precisa repor essas gramas por hectare, correção de solo, e depois, pensando em fisiologia de planta, alguns aportes durante as etapas vegetativas, né, e reprodutivas, colocar como compostos enzimáticos, como enzimas, né, essas aplicações de micronutrientes para estimular a planta de forma fisiológica. Fabrício, gostaria de agradecer aí pelas informações, né? Eu acredito que a gente passou uma mensagem positiva tanto para colegas da profissão e agricultores, que é o nosso foco, né? Pessoal, outra mensagem importante aqui eu quero falar em nome da Aliança, né? Quem não conhece a Sementes Aliança, a gente está sediado em Cristalina, nossa matriz é lá, né? E atendemos boa parte do sul do país, com filiais em Palmeira e Xanxerê. Procura a gente, meu nome é Denner, eu sou coordenador comercial. Nós que agradecemos, Denner, a sua pessoa, né? A gente fala aí sempre por telefone, e hoje a oportunidade de a gente estar junto falando de um tema bastante importante. Sim. E o resumo que a gente deixa aqui para vocês, pessoal. Ninguém é dono da verdade, né, mas existe uma ótica, e essa ótica que a pesquisa tem trago para nós é teto produtivo, é manejar uma cultura, né, pelos problemas novos que estão chegando, e eu gosto de resumir com a frase, né, que a gente precisa voltar a ser agrônomo. E a gente só vai conseguir voltar a ser agrônomo com informação, com dados para a gente poder gerenciar, conhecimento e principalmente paixão pelo que faz. Eu sou um apaixonado pela cultura do feijão e a gente tem um ciúme enorme de ver que alguns agricultores não têm alcançado
produtividade com essa cultura. Então a gente tem gastado energia, tem falado dessa cultura para a gente poder manejar ela de fato, com paixão, com amor, para a gente colher produtividade. Agradeço, né, a Sementes Aliança por promover esse bate-papo, né, para a gente poder levar informações para o campo. A nossa empresa de marketing, de filmagem, né, a Agroimagens também, gastando aí seu tempo e sua energia com a gente. E muito obrigado pela paciência de todos vocês. Fabrício, mais uma vez, obrigado. E pessoal, outra coisa, preocupado com questão de manejo, de produtividade de feijão, a Sementes Aliança, em parceria com a Agrosede Rural, vamos montar uma estação, um dia de campo, em Cristalina, para falar um pouco de manejo, com todo o suporte e conhecimento do Fabrício, com as variedades da Embrapa, IAC, IDR, TAA e Agronorte, para mostrar diferenciais de cada material, né? Positivo, Daniel. Eu acho que é muito importante no ambiente produtivo, né, da região de vocês a gente montar esses ensaios, a gente promover alguns ambientes que vai abranger a nível Brasil, né, e a gente vai poder mostrar para os agricultores que nos visitar nesse dia de campo, né, qual manejo que a gente deve usar em cada tipo de ambiente produtivo. Uma área que a gente teve um solo preparado, uma área que era palha de arroz, que era palha de soja, resto cultural de soja e de arroz, ou o próprio resto cultural aí do mix de cobertura, né, do milheto. Então a gente vai provocar algumas situações e alguns manejos específicos em cima desses ambientes para a gente resumir, né, para esse agricultor que existe sim um caminho a se seguir e esse caminho chama-se manejo. Tá? Então a gente já deixa aí de antemão um convite para todos vocês nos visitar em breve aí nos nossos canais também. A gente vai divulgar, né, junto aí a Agroimagens o convite, né, da Sementes Aliança para essa troca de ideias, né, esse dia de campo onde a gente vai poder mostrar os ambientes produtivos e os manejos que a gente tem desenhado na nossa ótica de pesquisa para auxiliar os agricultores. Forte abraço, fiquem todos bem.